que é o princípio do devido processo legal? O que seria o devido processo legal formal e material? Quais são as ligações entre o devido processo legal com outros princípios, como o princípio da legalidade, do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa? E quando é que a ausência do devido processo legal pode trazer uma nulidade ao processo? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu venho trazer um resumo de um dos maiores princípios do direito, que é o princípio do devido processo legal, considerado por muitos como o princípio processual mais importante do ordenamento jurídico. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos de muito valor. O princípio do devido processo legal garante a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei. Ele assegura que o indivíduo só será privado da sua liberdade ou terá os seus direitos restringidos mediante um processo que obedeça às normas processuais. Esse princípio visa a impedir as arbitrariedades do Estado, tais como o abuso de autoridade. Na Constituição Federal, o devido processo legal foi inserido como princípio fundamental no artigo 5º, inciso 54, que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E esse inciso é considerado cláusula pétrea, ou seja, não pode ser suprimido ou diminuído, nem mesmo mediante emenda constitucional. Podemos observar o devido processo legal sob a ótica formal e sob a ótica material. O devido processo legal formal se refere ao processo em si, então ele exige o respeito a um conjunto de garantias processuais, que seriam as regras do processo em si. Por isso dizemos que é formal, no sentido de forma. Já o devido processo legal material ou substancial se refere à matéria ou à substância, ou seja, o conteúdo das decisões e sentenças. É observar se o conteúdo das decisões e sentenças é adequado no sentido de ser proporcional e razoável. Afinal, de nada adianta ter um processo que segue todas as regras processuais se na hora de proferir uma decisão ou uma sentença, o juiz não leva em conta a proporcionalidade e a razoabilidade no conteúdo que está sendo decidido. Agora eu vou dar alguns exemplos de situações em que podemos observar a aplicação prática do devido processo legal. O princípio do devido processo legal é o que garante o direito à citação, que é o que dá conhecimento que há uma acusação em face do réu. É o que garante o direito a um juiz imparcial. Garante o direito ao arrolamento de testemunhas e à elaboração de perguntas. Garante o direito ao contraditório, poder trazer a sua versão dos fatos. Garante também o direito à ampla defesa, com todos os meios de prova legalmente permitidos e se defendendo através de uma defesa técnica. Garante o direito à igualdade entre acusação e defesa. Ambos têm direitos equivalentes para expor seus pontos de vista. Garante o direito de não ser acusado com base em provas ilícitas, dentre outras garantias. Podemos resumir o devido processo legal nas regras essenciais para que o processo seja realmente justo, com a possibilidade de que as partes tenham acesso à justiça e façam seus pedidos ou suas defesas da forma mais ampla possível. Perceba que existe ligação entre o devido processo legal e outros princípios importantes, como o princípio da legalidade, do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o princípio da legalidade e em breve vai sair vídeo sobre o princípio do juiz natural e também do contraditório e da ampla defesa. Já falei sobre princípios aqui no canal e vou falar mais ainda, então lembre-se de voltar aqui no canal mais vezes para fazer maratona CínthiaFlix nos vídeos já publicados e também ficar ligado nos conteúdos que vão pintar por aqui. Também podemos notar a relação do devido processo legal com o princípio do acesso à justiça ou o direito de ação,
que consta na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, que é o que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Significa dizer que ninguém pode impedir uma pessoa de levar até o juízo um pedido para defender um direito que ele acredita estar sendo lesionado ou ameaçado, seja de forma preventiva ou reparatória, seja de forma individual ou coletiva. Uma pessoa não pode ser impedida de buscar a justiça. E ter acesso à justiça não significa apenas a mera possibilidade de ingressar com a ação. Para que haja efetivo acesso à justiça, é indispensável que se garanta ao autor e ao réu meios eficazes para a solução justa do conflito que foi levado a juízo, tendo seu processo sendo julgado de acordo com as regras do jogo. Se no processo não foram observadas as suas regras essenciais, ele se tornará nulo. Se não forem observadas as regras processuais, o processo terá uma nulidade. A nulidade pode ser absoluta ou relativa, dependendo de qual regra processual foi transgredida. Se a regra busca resguardar predominantemente um interesse de ordem pública, a sua não observância traz uma nulidade absoluta. E se a regra pretende proteger de forma predominante o interesse da parte, aí a sua violação traz uma nulidade relativa. A diferença é que uma nulidade absoluta é muito mais grave, então ela traz um vício insanável, e aí dizemos que não é possível convalidar o ato. Em outras palavras, não tem conserto. Na prática, isso significa que após reconhecida a nulidade, ela vai retroagir desde a data da prática do ato. Imagine que lá na sentença o juiz percebe que houve uma nulidade na citação do réu, pois ele não foi citado. Essa é uma nulidade absoluta, porque o réu precisa ter conhecimento da acusação para poder se defender. É claro que se o réu comparecer no processo, isso convalida a falta de citação. Mas vamos imaginar que o réu não foi citado e não compareceu no processo. A falta de citação traz nulidade absoluta. E aí é como se o processo fosse deletado até o momento processual da citação. Se houver uma nulidade absoluta, nada do processo se aproveita do momento da nulidade em diante. Vou abrir aqui um parêntese para te fazer pensar. Muitas vezes, quando acontece uma nulidade e aí os atos processuais são anulados, o que acontece é que não dá tempo de repetir todos esses atos. Pois lembre-se que no direito temos prazos prescricionais. E aí o que acontece é uma prescrição. Eu não estou aqui dizendo que não deva existir prescrição. Essa é uma regra que busca dar um tempo razoável para que alguém exerça certo direito. O que é grave é quando acontece uma nulidade no processo, gerando posteriormente uma prescrição. É preciso prestar muita atenção nas regras processuais, especialmente aquelas cuja ausência pode provocar uma nulidade absoluta. Parêntese fechado. Vamos para a nulidade relativa. A nulidade relativa deve ser arguida pela parte que se sente prejudicada. E se a parte não falar nada durante certo prazo, ocorre uma preclusão, o que quer dizer que a parte perde o direito de apontar essa nulidade. Ela não pode reclamar depois. A nulidade relativa se convalida pelo tempo. Após o prazo, uma nulidade relativa só vai ser decretada se for demonstrado que ela trouxe efetivamente um prejuízo para uma das partes. Um exemplo de nulidade relativa é a competência territorial, que seria o lugar em que o autor ajuizou a ação. A lei traz as regras para definir onde o autor deve ingressar com a ação, em termos territoriais. Imagine que em um determinado processo o autor deveria ajuizar a ação na comarca de Florianópolis, mas ele preferiu fazer isso na comarca de Chapecó.
Em geral, a competência territorial é relativa, então cabe ao réu, durante o prazo da contestação, apontar qual seria a competência correta. Se a parte não reclamar no prazo devido, a competência se prorroga, o que quer dizer que o processo vai se manter onde está. E aí, depois disso, o réu só vai poder arguir a incompetência se ele demonstrar prejuízo. Esse vídeo aqui teve bastante conteúdo, e se você é novo no direito, eu imagino que talvez você tenha até ficado meio zonzo. Calma, isso é normal, mas depois você se acostuma. Para você, a minha recomendação é que você assista a mais vídeos aqui do canal, especialmente a playlist de noções do processo. Lembre-se de retornar aqui no canal e assistir todos os dias a alguns vídeos como parte da sua rotina. No começo, o direito pode parecer meio assustador pela quantidade de conteúdos e nomes diferentes, mas eu te garanto que se você estudar um pouquinho por dia, todo santo dia, bem rapidinho você vai estar captando muita coisa. Imagine que sensacional seria se toda a população tivesse ideia de tudo que eu expliquei no vídeo de hoje, entendendo que um processo possui regras. Quais regras são essas? E também que é importante que elas sejam corretamente obedecidas. Em vez de fazer uma reclamação vazia de que muita coisa no Brasil está errada, sem saber ao certo quais coisas são essas, é poder entender exatamente as regras para apontar com exatidão o que precisa ser corrigido e aí buscar as medidas cabíveis. Tenha certeza de uma coisa, quanto mais pessoas houver sendo conhecedoras do direito, melhor será a nossa sociedade, porque mais gente vai estar consciente do que está sendo feito de errado para procurar a correção. E aí aqueles que cometerem irregularidades terão obrigatoriamente que mudar de atitude, pois os seus atos serão trazidos à tona. Se você chegou até aqui e concorda comigo, escreve nos comentários. Todo mundo deveria aprender o direito. Você pode também fazer a sua parte, que é conhecer o direito e espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Não devemos aceitar a alienação e a ignorância como algo normal. Não é normal que alguém sinta orgulho de dizer que não sabe nada sobre o direito. Pelo contrário, isso deveria ser motivo de preocupação. Se alguém não sabe nada sobre o direito, isso quer dizer que é muito mais fácil que ela seja enrolada e manipulada em relação aos seus próprios direitos. Existe algum benefício nisso? Para a pessoa que é enganada, não há nenhum. Apenas quem ganha algo com a ignorância de uma pessoa é quem está negando os direitos dessa pessoa, não cumprindo com algum dever que lhe caberia. O que eu estou falando faz sentido para você? Se tudo isso te tocou de alguma forma, então lembre-se de estudar mais e mais o direito. Faça a sua parte, que é aprender. Não aceite a ignorância, porque ela custa muito caro. E muitas vezes você só descobre isso quando já é tarde demais. Faço aqui esse alerta como amiga. E eu vou deixar aqui uma sugestão de playlist do canal de noções de processo para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!